Você conhece ou já leu ou ouviu falar sobre a profecia de Enoque mencionada nas Escrituras? A profecia de Enoque. Judas 1, 14 e 15. Enoque, o sétimo desde Adão, também profetizou sobre isso, dizendo: Eis que o Senhor vem com milhares de seus santos para executar julgamento sobre todos e para convencer todos os ímpios acerca de todas as ações ímpias que cometeram e de todas as palavras duras que os pecadores ímpios proferiram contra ele. Este maravilhoso e inspirador trecho das Escrituras, escrito por Judas, anuncia para mim um dos eventos mais gloriosos no calendário profético bíblico. Por meio do dom da palavra de conhecimento, a profecia de Enoque foi revelada a Judas. Enoque foi um dos patriarcas da fé na Bíblia, com o testemunho de ter caminhado com Deus pela fé até ser levado por ele, Hebreus 11 versículo 5. O caminhar de Enoque com Deus não se limitou ao fato de que ele nunca experimentou a morte. O ápice de sua caminhada com Deus está no fato de que sua fé ainda fala, atravessando séculos e gerações. Pela fé, Enoque teve o privilégio de enxergar a mente de Deus e ver as coisas que Deus preparou para o mundo. Ele foi o primeiro a profetizar sobre a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. A intimidade de Enoque com Deus nos ensina que quanto mais próximos estamos dele, teremos revelações mais profundas e claras sobre os assuntos que o próprio Deus deseja nos revelar. Ele foi um profeta, e recebeu revelações, mas a marca maior de sua vida foi ser reconhecido como um homem que caminhava com Deus. Verdadeiras profecias são recebidas do céu, uma esfera onde o tempo Cronos não é uma barreira. A revelação dos santos certamente se cumprirá, independentemente de quanto tempo levará no mundo terreno. A profecia de Enoque pode ser comparada a ver o fim desde o princípio. Enoque era apenas a sétima geração desde o início da raça humana, mas falou sobre eventos que aconteceriam milhares de anos depois. O cerne de sua profecia era que Jesus retornaria com seus santos. A Bíblia contém grande alegria na expectativa cristã para o futuro. Todas as coisas que o futuro reserva para o povo de Deus são preditas pelos escritores proféticos da Bíblia. A joia escondida da profecia que examinaremos é a segunda vinda de Jesus, conforme profetizada por Enoque. A profecia sobre a segunda vinda de Cristo não é falsa. Homens a têm profetizado por revelação divina em diferentes momentos. Alguns têm dificuldade em acreditar que Cristo retornará. Até mesmo alguns crentes estão começando a esfriar em sua esperança de sua vinda. No entanto, a palavra de Deus permanece verdadeira e certamente se cumprirá no tempo determinado. A razão pela qual pensamos que Cristo está atrasado em sua volta é que vivemos no reino governado pelo tempo. O apóstolo Pedro explicou isso em 2 Pedro 3, versículos 8 a 9. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, como alguns a têm por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. A profecia de Enoque sobre o retorno do Senhor foi confirmada por João, o amado, durante sua revelação na ilha de Patmos, Apocalipse 19. Essa revelação específica cumpre o mesmo propósito que a profecia de Enoque. Enquanto Judas ecoava a profecia de Enoque pelo dom da palavra de conhecimento, a revelação de João a confirmava. Assim, temos testemunhas suficientes na Bíblia de que Cristo retornará com os santos. O apóstolo Paulo também orou, inspirado pelo Espírito, pelos crentes de Tessalônica. 1 Tessalonicenses 3, 13, para que ele fortaleça os vossos corações, para serdes irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. A profecia de Enoque, o sétimo desde Adão, a profecia do apóstolo Paulo e a profecia de João, o revelador, todas se alinham para nos falar da segunda vinda do Senhor Jesus e seus santos. E quem é esse que é descrito como vindo com todos os seus santos? Ele é revelado no livro de Apocalipse,
Apocalipse 1, uma revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos. Toda a Bíblia nos revela Jesus Cristo, mas nenhum livro nos revela tanto como o livro de Apocalipse. No livro de Apocalipse, o Senhor Jesus Cristo quer que sua igreja saiba quem Ele é, pois o único caminho para o Pai é através dele. Se alguém vem de qualquer outra forma, vem como um ladrão e um salteador. O Senhor Jesus é revelado no livro do Apocalipse: Eu sou o que vive, fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do Hades. Apocalipse 1, versículo 18. Ele é o Rei ressurreto, o que vive, não está mais vindo como um bebê, não está mais na cruz, não está mais no túmulo, mas é o que vive e tem as chaves da morte e do Hades. Ele é revelado em Apocalipse 19, versículo 11. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava montado nele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E em Apocalipse 22, versículo 13, Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Isso significa que tudo começou com ele e tudo terminará com ele. Ele sempre esteve lá desde a eternidade passada, antes de qualquer coisa ser criada. Ele estava aqui antes da terra, antes do universo, antes de os anjos serem criados. O Senhor Jesus Cristo estava aqui. E é este Senhor Jesus que Enoque fala que retornará com seus santos. Por fim, sabemos pelas Escrituras que Cristo definitivamente retornará para ir com os santos. A razão para o aparente atraso em sua vinda é que ele vive nos reinos da eternidade, onde o tempo nunca é uma barreira, e ele é paciente com os pecadores, dando-lhes a oportunidade de se aproximarem dele. O atraso na vinda de Cristo é, portanto, não por negligência, mas por misericórdia e tempo de nomeação. Como crentes, o que deve nos preocupar não é quando Cristo voltará, mas nossa preparação para sua vinda. Há várias profecias nas Escrituras que foram cumpridas, o que nos dá esperança e garantia de que aquelas que ainda não foram cumpridas acontecerão no tempo designado. Tudo o que precisamos fazer como crentes é nos posicionar corretamente com Deus para que possamos participar do glorioso evento da segunda vinda de Cristo. E hoje você viu um pouco sobre a profecia de Enoque a respeito da vinda de Cristo. Se esse vídeo ajudou você de alguma forma, considere apertar o botão de like e se inscrever em nosso canal para receber mais conteúdos sobre a Bíblia Sagrada. Que Deus abençoe sua vida. Até um próximo vídeo.